Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Oliveira e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo o tema variáveis aleatórias. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca FGV agora no ano de 2022, ou seja, uma questão que acabou de sair do forno. Vamos ao texto. Se x é uma variável aleatória com média 10 e desvio padrão 4, se y é igual a 30 menos 2 que multiplica x, então a média e o desvio padrão de y vale, respectivamente. Bom, vamos lá. Dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questãozinha aqui é a letra... Opa, meus amigos, aquela velha história. Antes de eu trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso estamos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui é a letra A. Pessoal, vamos por partes, né? Se x é uma variável aleatória com média 10 e desvio padrão igual a 4. Então, nós vamos ter média igual a 10 e desvio padrão de x, né? Vai ser igual a 4. Tudo bem, se eu coloquei aqui a amostral, eu vou utilizar aqui também um S para representar o desvio padrão. Que aqui é só uma simbologia, tá? Então, nós vamos ter um desvio padrão igual a 4. Daí ele trouxe a seguinte situação. Ele falou que y é igual a 30 menos 2 que multiplica x. Ó, essa expressãozinha aqui. Só que vocês têm que se atentar ao seguinte, ele não trouxe, tá, o valor de x. Ele só trouxe a média de x, tá? E ele trouxe o desvio padrão de x, mas ele não trouxe o valor de x. Por que ele não trouxe? Porque quando nós vamos calcular, né, ele está pedindo a média de y e o desvio padrão. Então, nós vamos utilizar a média. Vamos utilizar a média de x e depois vamos utilizar a média de y, tudo bem? Seria fácil essa questão se... seria fácil essa questão se vocês lembrassem, tá, das propriedades da medida de posição e medida de dispersão. Professor, pelo amor de Deus, quais propriedades, que propriedades daí que são essas? Bom, vamos lá. As propriedades são o seguinte, você vai lembrar de três ferramentas, tá? Na estatística, nós vamos ter a medida de posição, a qual nós vamos ter média, moda, mediana. Vamos ter também as medidas de dispersão. As medidas de dispersão, vamos ter amplitude, desvio médio, desvio em relação à média. Opa, desvio em relação à média não, tá? Desvio em relação à média, apesar de estar dentro, pelo menos eu costumo ensinar na parte de medida de dispersão, o desvio em relação à média é só uma ferramenta, tudo bem? Mas agora o desvio médio sim, ó. Então eu falei amplitude, desvio médio, nós vamos ter a variância, vamos ter o desvio padrão, tudo bem? Então, tudo isso são as medidas de dispersão. Temos também as medidas de dispersão relativa. Por que relativa? Porque é essa medida de dispersão em relação a alguma coisa. As mais conhecidas, tá? São o coeficiente de variação e também a variância relativa. São as duas mais conhecidas. Pode ter outras, claro, mas as mais utilizadas é o coeficiente de variação e a variância relativa. Certo? Agora nós vamos lembrar das 4 operações matemáticas mais utilizadas, a qual nós vamos ter soma, vamos ter subtração, vamos ter multiplicação e também divisão. Então, nós estamos montando um quadrinho aqui, tá? Que, a princípio, pode parecer complicado, mas eu te garanto que na estatística tem coisas muito mais difíceis do que vocês decorarem esse quadrinho aqui, que, aliás, é um quadrinho mega, mega importante. Então, é um quadrinho que vocês realmente precisam ter aí gravado, aí, memorizado aí. Bom, então, medida de posição, ela é afetada por soma e por subtração? Sim. Ela é afetada por multiplicação e divisão? Sim. A medida de dispersão, lembra? Amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão, ela é afetada por soma e subtração? Não, ela não é afetada. Ela é afetada por multiplicação e divisão? Sim. Medida de dispersão relativa. Agora vai ser o oposto aqui da dispersão. Ela é afetada por soma e subtração? Sim. Ela é afetada por multiplicação e divisão? Não. Tudo bem? É esse quadrinho aqui, tá? Como eu falei, é um quadrinho simples, não é difícil de memorizar e é muito importante que vocês tenham isso aqui gravado aí na mente de vocês.
Bom, agora que nós já sabemos as propriedades, vamos vir aqui para a resolução do exercício. Vamos começar pela média de y. Ó, a média de y. Então, nós vamos ter 30 menos 2x. O que é esse x? É a média de x, tá? Então, 2 que multiplica 10. Então, nós vamos ficar com 30 menos 2 vezes 10 vai dar 20. Então, essa média de y vai ficar 30 menos 20 vai ficar igual a 10. Se é igual a 10, a gente já consegue eliminar a letra C, a letra D e a letra E. Bom, agora nós vamos vir para o nosso desvio padrão. Desvio padrão, lembra-se, pessoal, ele é afetado pela medida, ele é afetado por subtração? Não. Ele é afetado pela multiplicação e divisão? Sim. Se ela é afetada, então nós vamos ter o seguinte, ó, isso aqui esquece, esse 30 menos alguma coisa esquece, porque para falar o português bem claro, ele está cagando e andando, tudo bem? Então nós vamos se preocupar somente com a multiplicação. Então nós vamos ter 2 que multiplica o desvio padrão de x, que é igual a 4. 2 vezes 4 vai ser igual a 8. Então, acabamos de encontrar uma média de y igual a 10 e um desvio padrão igual a 8. Logo, o gabarito dessa questãozinha aqui é a letra A. E bom, meus amigos, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aprofundar mais nesses assuntos de variáveis aleatórias ou outros assuntos relacionados à estatística, não deixem de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!